Nesse outro exemplo aqui, o que aconteceu foi que a gente teve a visita de um interessado no imóvel. E aí, na hora que a gente foi fechar o contrato, foi feita toda a análise de ficha e tudo, e foi aprovado. Só que era um imóvel que também estava à venda. E aí, a gente sabe que o imóvel que está à venda, ele, nessa questão da alocação, ele tem alguns pontos que acabam prejudicando de um lado e ajudando de outro, né, Lúcia? Sim, sim. Porque às vezes acontece lá que o proprietário né, quer colocar o imóvel, ele tem o imóvel dele e ele tanto quer vender ou alugar. Porque na verdade, se tu deixa o imóvel parado, por exemplo, apartamento. O apartamento sempre vai gerar aí condomínio, despesas mensais, né? Que é o condomínio, IPTU, de qualquer forma, né? A taxa de lixo, a pessoa está gastando se o imóvel fica parado. E aí, então, e o proprietário, o foco maior é a venda, mas ele também não quer deixar de alugar o imóvel porque ele também tem essa despesa. Aí existe aí uma forma aí que nós, profissionais da área, a gente tem que ter uma certa psicologia ao lidar com esse proprietário e comentar com ele, né? A parte lá que quando o inquilino entra no imóvel, claro, a lei a gente pode prever tudo, podemos prever em contrato, né? Às vezes ele sugere, coloca contrato que ele se vendeu, enfim, esse imóvel está à venda e que se vendendo este imóvel ele desocupa, que dá o prazo até 90 dias. Mas, né, aí eu pergunto, como é que o inquilino, o locatário, vai entrar dentro do imóvel, sabendo que esse imóvel está à venda, ele vai ter toda uma despesa de mudança, né? Ele vai ter uma despesa para entrar dentro daquele imóvel, né? Então, aí como é que o inquilino, tendo consciência que aquele imóvel está à venda, ele está sujeito, tendo toda essa despesa que ele vai gastar com mudança, às vezes ele se desfaz de alguns móveis, né? Para colocar outro móveis, que é o que vai ficar melhor naquela outra peça lá. E assim vai, né? O locatário sempre tem alguma despesa em relação a qualquer outra mudança que ele vai fazer, né? Então, aí como é que o locatário vai aceitar? Vai ter despesa e vai querer desocupar se esse imóvel ser vendido. Vamos dizer que ele entre no mês, no início do mês, e final do mês esse imóvel é vendido, ele vai ter 90 dias para desocupar? Não, né? É uma despesa que ele não está... Nesse ponto que a Lúcia levantou, é bom a gente lembrar sempre que o quê? A gente aqui, quando a gente administra, faz a alocação do imóvel, a gente não pode ver nem o lado só do proprietário e nem só do inquilino. Isso mesmo. Né? Do locatário e do locador. Tem que criar uma forma de um negócio que ele tem que ser bom para todo mundo. É aquilo que eu sempre falo também. É o ganha-ganha. Não adianta o proprietário ganhar e o inquilino perder, e também não adianta o inquilino ganhar e o proprietário perder. Tem que ser o ganha-ganha de todos os lados. Isso mesmo. Né? E aí, esse caso que eu trouxe, foi isso que a Lúcia comentou. O imóvel estava para alocação, estava também à venda. E naquela semana a gente teve duas pessoas que visitaram o imóvel, uma interessada só na locação e a outra estava interessada na locação, porém, como a análise de ficha dela não passou, ela passou a se interessar pela compra do imóvel. Em adquirir, né? Isso. E aí a gente tinha esse outro caso que a análise de ficha passou, só que aí, sabendo da posição do proprietário, a gente não podia deixar esse inquilino entrar lá nesse imóvel, sabendo que ele poderia entrar hoje e daqui a 90 dias ter que sair. É injusto? É injusto. Só que na hora que a gente comunicou isso pro inquilino, como é injusto? Por telefone, pro inquilino não, pro proprietário. Não, para aquele que estava querendo entrar no imóvel, sim, pretendente. Sim. Né? Na hora que a gente comunicou, ele ficou meio que resistente, no sentido de que, eu estou interessada num imóvel,
Porque o que a gente fez? Faltou eu falar isso. A gente sugeriu para ele um outro imóvel. Ah, isso mesmo, do andar de cima, né? Isso, só que era de proprietário diferente, mas é no mesmo edifício, então para ele seria vantajoso, que era um imóvel que a pessoa que estava alugando, ela estava desocupando, então quer dizer, a gente poderia, antes de divulgar, que na verdade hoje, ultimamente, acontece muito aqui, a gente nem chega a divulgar os imóveis. Sim. O inquilino saiu, já tem outro entrando. Já tem outro entrando, circula muito rápido. Então nesse caso foi isso, porque a gente sabia que tinha um inquilino desocupando, era um imóvel no mesmo edifício que ele tinha visto, que era o que estava liberado, disponível para locação, então a gente sugeriu que ele ficasse com outro. Por quê? Porque a análise de ficha dele já estava ok, só que na hora que a gente falou isso para ele, ele interpretou um pouco... Não desceu legal porque ele achou que a gente tivesse meio que indo contra ele, não querendo alugar o imóvel que ele queria. Então, como a gente tem essa ideia de também sempre deixar registrado, independente de ter essa reação dele ou não, a gente iria deixar isso registrado, né? Foi uma conversa por telefone. E aí a gente escreveu um e-mail. E na hora que a gente escreveu um e-mail, eu vou ler também como é que ele era inicialmente, e como é que ele ficou depois, para vocês sentirem também a diferença. Boa tarde, fulano, tudo bem? Conforme passei por telefone ontem, dia 10/5/2022, o cadastro de vocês foi aprovado pelo jurídico. Os proprietários nos informaram que caso apareça um comprador e precisar morar no apartamento, será solicitada a desocupação do inquilino com o prazo de 90 dias. Sendo que, neste caso, nossa orientação é sempre a respeitar o contrato de locação em vigência. E como tem uma cliente que visitou este imóvel e estão interessados na compra do imóvel, acreditamos que não seria justo alugar o imóvel com vocês agora, vocês se organizarem, realizarem toda a questão da mudança e, posteriormente, a cliente compre o imóvel e peça o apartamento. Pensando no melhor para vocês, pensamos em oferecer o apartamento tal deste mesmo edifício que está em processo final de desocupação e conseguiremos liberar o imóvel na próxima semana. Em relação ao aluguel do imóvel, conseguimos fazer o valor do aluguel tanto. Infelizmente, não conseguimos a mesma proposta do e-mail anterior, do apartamento tal, porque não são os mesmos proprietários e este apartamento possui garagem. Eu anulei aqui algumas informações, né, para preservar a privacidade. E agora eu vou ler como é que esse e-mail ficou depois que a gente fez uma repaginada nele, reorganizou as informações. Eu acredito que já deu para a gente ver mais ou menos o que era, que queria ser comunicado. Isso. Né? Só que a ideia é que a gente faça com que o cliente veja que a gente está fazendo o melhor por ele. Na verdade, a gente está pensando mais nele do que na gente. Então... E um resumo, né, gente? Porque daí ele ficou muito longo, na verdade, também, né? A gente não conseguiu reduzir muito. Mas né? alguma coisa assim. Mas, assim, ele se tornou um pouco mais objetivo. Eu vou ler de novo. O 2 agora, né? Depois de repaginar. Boa tarde, fulano, tudo bem? Conforme passei por telefone ontem, dia 10/5/2022, o cadastro de vocês foi aprovado pelo jurídico. Os proprietários nos informaram que, caso apareça um comprador e este precise morar no apartamento, será solicitada a desocupação do inquilino, conforme permitido por lei, com o prazo de 90 dias. Nós sempre orientamos que o proprietário respeite o contrato de locação em vigência, mas, como neste caso ele está irredutível e tem uma cliente que visitou o imóvel e também ficou interessada na compra, nós acreditamos que não seria justo que vocês aluguem o imóvel agora e que em seguida passem por este transtorno, tendo que desocupar o imóvel após terem se organizado, realizado a mudança e estarem instalados no seu novo lar. Porque caso esta cliente feche a compra do imóvel em questão, ela vai, com certeza,
pedir para que vocês desocupem o apartamento. Pensando em trazer sempre o melhor para vocês e garantir que vocês não passem por este transtorno, nós pensamos que o apartamento tal, deste mesmo edifício, que está em processo final de desocupação, vai lhes atender melhor. E sabendo disso, nós já agilizamos as coisas internamente para que consigamos liberar este outro imóvel para vocês na próxima semana. Em relação ao valor do aluguel do apartamento tal, como é outro proprietário e neste caso o imóvel possui garagem, nós conseguimos fazer o valor de tal. Infelizmente não é possível manter a proposta do apartamento tal, que era o apartamento anterior, né? É aquilo que eu falei, a gente não mudou muito em questão de tamanho, a gente passou a mesma informação, né? Se for observar também, tudo que tem no e-mail tem no outro, porém a forma como a informação está sendo passada é completamente diferente. Sim. O objetivo, né? Aqui tem o objetivo. Nesse caso aqui, o nosso objetivo qual era? Era transmitir para o proponente, né, o interessado, que a gente estava buscando o melhor para ele. Que era o quê? A gente não queria fazer com que ele entrasse nesse imóvel e logo em seguida tivesse que sair. Para nós, colocando assim em termos de imobiliária, tanto faz ele entrar no imóvel ou ele entrar no outro, para nós vai dar a mesma coisa, não interessa, são imóveis iguais, então a gente vai fazer o contrato, ele vai entrar, vai morar e tal, pra gente é a mesma coisa. Porém, o que acontece? Sendo que a gente já sabia que tinha uma pessoa interessada na compra, e essa pessoa estava comprando para morar, não justificava a gente simplesmente fechar o negócio, que é aquilo que a gente sempre fala também. Nosso objetivo é ajudar o cliente, seja inquilino ou proprietário, a ele resolver o problema dele. No caso aqui, seria um inquilino. Qual seria o problema dele? Ele quer um lugar para morar, que vai ser o lar, que até foi usado ali no e-mail, vai ser um lar para ele. Isso mesmo. Né? Então, o nosso objetivo é fazer com que essa pessoa entre no imóvel e realmente tenha um lar. Então, nesse sentido, olhando a situação do inquilino, apesar de a gente poder ser mal visto, digamos assim, por estar oferecendo um imóvel que não é o imóvel que a pessoa visitou, a gente está fazendo isso para ajudar ele, para colocar ele na melhor situação. Isso, essa é a nossa intenção, mas no primeiro impacto que ele recebeu, essa pessoa recebeu, ele achou que nós estávamos de má fé, né? Não, e muito pelo contrário, nós estávamos, a gente achou e acha injusto o inquilino, a gente colocar o inquilino lá dentro e daqui a pouco ter que esse inquilino desocupar. Aí não faz sentido, né? Porque geralmente um contrato de locação, o bom, né, o contrato de locação deve, pelo menos, ficar 1 ano lá a pessoa, né? E não a qualquer hora e aí, ter que desocupar este imóvel. E aí, assim, essa conversa ela já tinha acontecido por telefone e ela, obviamente, ela seria registrada por e-mail. Então, como a gente já sabe que a gente vai registrar a conversa por e-mail, por que não registrar ela de forma que a gente consiga fazer com que a pessoa veja isso que a gente está vendo? Porque, a princípio, ela não estava conseguindo ver o que a gente já estava vendo. E a partir desse e-mail, ela já deu razão para o que a gente estava falando. Sim. Foram pequenas palavras lá mudadas, né? Mas daí a opinião dela já modificou em relação a isso. Sim, porque ela viu então, que a gente... Isso foi muito interessante, essas palavras são muito interessantes nessa hora da colocação lá da escrita deste e-mail, né?